Tô aqui com o Honda Civic 2018 versão X, né? Vou estar mostrando aí o carro para vocês, algumas impressões, algumas características. Esse carro já tem 2 anos que eu tô usando ele. Vou dar a minha opinião, né, a respeito. Primeiro item que eu vou mostrar para vocês é a chave. Essa chave aqui é uma chave simples, né, canivete. A mesma chave que era utilizada na versão da geração 9, né, do Civic anterior. Ela tem as funções de trava, destravar e abertura do porta-malas, né, à distância. Se você apertar, pressionar o botão destravar, os vidros, todos os vidros irão baixar, ok? Vou mostrar aqui para vocês. E se você manter o botão travar pressionado, os vidros irão subir. Aqui em relação aos itens externos, né, a gente tem esse aerofólio, ele foi colocado na concessionária, ele não vem com esse carro de série, ok? A gente tem esses faróis aqui no estilo boomerang, né, como vocês podem ver. Aqui a parte lateral dele é bem musculosa e a parte da frente também é um pouco robusta. Aqui nesse farol ele possui DRL, que é um LED diurno, e os faróis dele são automáticos. Quando tem uma luminosidade X, ele liga ou desliga. Dá para perceber aqui também que esse carro tem essas luzes laterais, né, na cor laranja, bem bonitas. Em relação ao motor, esse carro tem um motor de 155 cavalos, 19,5 kgfm de torque e o sistema IVTEC de variação da abertura das válvulas. Em relação ao porta-malas, esse modelo aqui, esse carro, ele tem um porta-malas bem generoso, né, de 520 litros. A gente percebe também não só o espaço, mas também o acabamento. O acabamento é muito bom. Possui tecido em toda parte, né, que a gente consegue visualizar. E também esse carro possui o step temporário, né, aquele mais simples mesmo, para economizar espaço e também acredito que custo. Isso aí é uma desvantagem para mim, né? Na parte interna, o veículo possui os bancos na coloração preta. A gente percebe que o forro do teto aqui também é preto. Isso, além de dar um ambiente mais agradável, também evita a aparência de sujeira. Não que vai deixar de sujar, mas fica menos visível aos olhos. Aqui nas portas, os materiais são de boa qualidade. A gente percebe aqui esse material que imita alumínio. As maçanetas também são feitas desse material. Aqui, essa parte aqui é sensível ao toque, aqui também. E essa parte é toda em couro, né? Então o acabamento é um ponto muito positivo desse carro. Em relação ao espaço interno desse carro, na minha opinião é muito bom. Eu tenho 1,80 m. Esse banco do motorista está regulado para mim. E aqui ainda sobra um bom espaço em relação ao meu joelho e o banco. E o banco aqui do motorista. Mas a mesma coisa eu não posso dizer de quem vai aqui no meio, por conta da elevação aqui dessa parte central. O painel dele é digital, com a indicação da alavanca do câmbio. Aqui em relação ao computador de bordo, esse carro tem algumas funções, autonomia, quilômetros por litro. Essa aqui é a primeira medição que eu fiz. Esse carro está abastecido na gasolina. A segunda medição que eu fiz. Quilometragem total. E volta aqui para a autonomia novamente. O volante desse carro, ele é revestido em couro. Os comandos
Aqui tem um comando de piloto automático, que a gente pode setar aqui para cancelar, aqui para aumentar a velocidade do piloto automático, aqui para diminuir. Aqui são os comandos de som, funções de telefonia para ligar, desligar. E essa função aqui, que geralmente eu utilizo quando eu coloco o celular com o cabo e eu quero falar com o assistente do Google, né? Se eu quero alguma localidade, eu quero apenas falar, eu ativo essa função aqui da voz. O Honda Civic também tem o controle de estabilidade de tração, que você pode desativar apertando nesse botão, segurando. Vai aparecer uma notificação no painel. A Honda coloca também no site algumas funções, né, que esse carro tem no quesito de segurança, que eu acho muito interessante, que é o assistente de estabilidade e assistente de estabilidade ágil. Eu posso falar um pouco mais no outro vídeo que eu vou fazer, dirigindo esse carro, colocando as minhas impressões. Então não perca o próximo vídeo. Em relação ao câmbio dele, é um câmbio CVT, que simula 7 velocidades. Ele tem um freio de dedo, né? Porque você se aciona com os dedos. Aqui tem a função Econ. Essa função eu uso muito. Na verdade eu só ando com ela ligada, né? Essa função ela monitora, ela controla a aceleração do carro, controla o ar-condicionado, para te dar um melhor consumo. Acredito que a diferença com esse botão ligado ou desligado não deve ser tão relevante, mas eu utilizo. Ainda no câmbio, ele tem essas posições aqui, bem simples de entender. A posição P, né, que você utiliza quando vai estacionar o carro. O R de ré, né, quando você aciona ela, aparece aqui na tela a câmera de ré. A função N, neutro. Eu não utilizo quando eu tô parado em sinal, viu, pessoal? Isso aí, esse câmbio já faz a leitura, né? É irrisório a questão do consumo dessa posição para a posição D, viu? É só um conselho aí para vocês do dia a dia. E a posição D, que é a mais utilizada, o carro vai para frente mesmo, e vai escalonando as marchas, ok? E a posição S, quando você quer uma resposta mais agressiva do carro, né? Ele vai controlar ali o RPM fica mais em cima, então o carro te dá uma resposta um pouco melhor. Mas em contrapartida, é uma função que vai consumir mais combustível, justamente por conta do carro trabalhar em rotações maiores no motor. Uma função que eu utilizo bastante é essa daqui, Brake Hold. É um assistente de rampa, né? Quando você para no sinal, ao acionar essa função, o carro ele fica estático. O carro não desce nem sobe. Bem útil aí para o dia a dia. Te dá um conforto a mais, porque tu não tem que estar com o pé no freio. Então isso aqui, na minha opinião, é um item de conforto e segurança também, não deixa de ser. E para mim é muito útil, utilizo bastante, principalmente aqui na minha cidade, que tem muito engarrafamento. O ar-condicionado dele é digital. Nessa versão em específico não é dual zone. Se eu não me engano, a EXL tem, mas nessa aqui a EX não tem. Ele tem a função automática, controle de velocidade. Em relação ao multimídia desse carro, particularmente, eu acho ele bem simples. Ele possui as funções básicas, né? Tem Bluetooth, você consegue conectar seu celular, tanto Android como iOS, mas ele não possui GPS integrado, por exemplo. Só se você fizer essa conexão com o celular, você colocar um cabo, aí você consegue acessar o GPS, o Waze. Mas para isso você tem que colocar seu celular aqui, né? Geralmente eu coloco meu celular aqui e tem uma entrada USB. E aí você consegue passar o cabo por uma seção que tem aqui e você consegue conectar seu celular. Ele possui uma outra entrada USB aqui, geralmente eu coloco pendrive, e aqui eu utilizo para celular.
Ele tem esse console aqui central, bem bonito. A parte aqui de porta-objetos, você consegue também utilizar isso aqui para apoiar o braço. Ele serve também como apoio de braço. Isso facilita muito na hora que você está dirigindo. Ele possui esse porta-copos aqui. Um bom espaço aqui para porta-objetos. E aqui, em relação às portas do motorista, não se diferencia em relação às portas traseiras no quesito acabamento. É o mesmo acabamento que eu mostrei para vocês. Um aspecto, pessoal, bem positivo é a dirigibilidade desse carro. É impressionante como esse carro faz curva, como ele é fácil de manobrar. O volante dele esterça muito pouco para você fazer uma manobra. Ele te passa muita segurança. É um carro fantástico nesse quesito. Apesar de que o pessoal fala que ele é um pouco manco em relação ao Corolla. Manco no sentido mais lento, né? Mas eu não acho que seja. Acredito sim que o motor dele poderia render mais, né? Mesmo com essa especificação, poderia ter rendido um pouco melhor se eles colocassem um câmbio com uma programação um pouco mais otimizada em relação a esse aqui. Porque eu acredito que o problema desse carro não é o motor em si, mas é o casamento entre câmbio e o motor. A gente pode perceber até no Civic mais caro, o Turbo, que a programação desse mesmo câmbio aqui é diferente, né? Vocês percebem que as marchas você até consegue ouvir elas passando, são bem escalonadas. E em comparação ao Corolla, o Corolla ganha nesse quesito, né? Por ter um câmbio com as marchas melhor escalonadas, então ele vai te dar um desempenho um pouco melhor em relação ao Civic. Mas ele não perde, eu pelo menos eu acredito que ele não perde desempenho para o Corolla por conta do sistema IVTEC. É um sistema muito bom, que tem a variação de válvulas, então em altas rotações o Corolla fica para trás, cara. Mas em arrancada, em saídas, o Corolla leva vantagem. Mas um ponto que esse carro leva uma maior vantagem é por ter as 4 suspensões independentes. Então esse carro fica na frente no quesito de dirigibilidade, de segurança, na minha opinião. Isso é uma opinião minha, né? Na mecânica dele, para mim é fantástica. Apesar de que esse modelo é mais novo, é uma geração mais nova, ele ficou em torno de 30 quilos mais leve em relação à geração 9. Isso aí eu pesquisei em alguns sites aí de notícia, né? Utilizaram alguns materiais com especificações melhores em resistência, né? Em torção, e o carro ainda ficou mais leve, apesar de que ele aumentou tanto a largura como o comprimento, né? E o entre-eixo dele aumentou em relação à geração 9. Mas é um carro extremamente bom, extremamente confiável, né? Então fica a dica aí para vocês que querem comprar esse carro. Ele é muito bom em relação à dirigibilidade. O visual dele também é muito bom. Ele é bem agressivo, remete um pouco mais à esportividade. Então para mim é um fator de compra, né? Geralmente o cara que compra um Corolla é um cara um pouco mais velho, e tem essa preferência. Não que pessoas mais velhas não podem comprar um carro desse, não é isso, mas geralmente quem compra um Corolla preza por conforto, preza por um carro mais sóbrio, vamos dizer assim. Em relação à segurança, um ponto bem importante desses fatores que eu falei para vocês, de controle de estabilidade, desse sistema que esse carro possui, de assistência de dirigibilidade, é que na chuva você pode colocar esse carro na curva, né? Em até uma velocidade elevada que esse carro não sai. Não recomendo fazer isso, mas quando precisa, esse carro te dá uma segurança muito boa. Mesmo em chuva, mesmo em pisos molhados, a assistência de dirigibilidade desse carro é incrível, né? Eu já experimentei dirigir esse carro na chuva e posso falar para vocês com propriedade, é muito bom. Cara, você sai numa curva, esse carro ele não sai da trajetória, ele não sai de frente, não sai de traseira. É um carro extremamente bom e confiável. Agora um ponto de atenção, pessoal,
é em relação a seguro. Coloquem seguro se vocês forem comprar um carro desse. É um carro bem chamativo. Geralmente os bandidos gostam muito, né, de Corolla, de Civic, de carros rápidos, que geralmente eles usam para fuga. Então, coloquem um seguro, coloquem um rastreador, justamente para você se prevenir caso aconteça alguma coisa, você não ter um prejuízo ali muito grande. Então, coloque um seguro nesse carro. Em relação ao seguro dele, gira em torno aí, você consegue achar de 3 mil, de 3.500, 4.000 reais. O problema é a franquia, né? Geralmente o problema é a franquia, que é um pouco mais elevada. Às vezes você consegue achar um seguro que cabe no seu bolso, né? Um seguro mais em conta, mas a franquia geralmente ela é 5 mil. Se acontecer alguma coisa e você depender, a franquia é bem elevada. Então, só utilize o seguro mesmo se compensar, se o estrago for maior do que o preço da franquia. Caso contrário, não compensa. Então, pessoal, é isso. A gente fica por aqui. Até o próximo vídeo, onde eu vou mostrar mais pontos desse carro, né? Como dirigibilidade na prática, o modo S, né, daqui do câmbio, e falar sobre outros pontos aqui que eu não comentei. Então é isso. Deixem aí o seu like e se inscrevam no canal para vocês continuarem acompanhando esse e outros vídeos.